Olá, alunos do curso Técnico em Mecatrônica. É o professor Euripides. Nós estamos mais uma vez aqui com a aula remota da disciplina de Inglês Técnico. Conforme eu comentei com vocês na aula anterior, nós vamos ver nessa primeira fase da aula de Inglês Técnico sobre componentes elétricos. Então, nós vamos dar continuidade aqui. Bom, então, componentes elétricos em inglês seria electrical components. Electrical components. Aqui nós temos a foto de um componente muito utilizado na área de comandos elétricos, na área de eletricidade residencial. Então, em inglês, esse componente é circuit breaker. Circuit breaker. Então, circuit breaker é esse componente aqui, que em português, né, é disjuntor. Alguns também chamam de chave geral, mas o nome técnico é disjuntor. Então, a nossa preocupação aqui é como escreve. Não você não precisa decorar a pronúncia, porque o nosso objetivo nessa disciplina não é falar, é identificar quando você vê escrito o componente lá num catálogo, no manual do equipamento, quando você estiver trabalhando como técnico. Então, circuit breaker, né? É essa peça. Tenta guardar pela imagem, tá? Não tenta guardar pela tradução, não. Guarda pela imagem que fica muito mais fácil para você quando for identificar isso lá na prática, ok? Circuit breaker. Bom, nós estamos vendo aqui nesses slides, né? Um circuit break aqui do lado esquerdo, um outro circuit break aqui do lado direito. Então, na realidade, observem aqui que o circuit break ele tem essa chavinha aqui, que nessa aqui está preta, né? Que quando ele está ligado, essa chavinha está para cima. Na outra figura aqui está desligado, então a chavinha está para baixo, tá vendo? Então isso é que você vê lá na prática se esse circuit break está ligado ou desligado, só de você visualizar ele lá no circuito. Então, na realidade, o que acontece, né? Nós temos esse circuit break aqui indicado e em inglês, para nós pronunciarmos se está ligado, tem a pronúncia on, né? On, então está ligado, né? Então, circuit break on significa que o circuit break está ligado, ok? Aqui do outro lado, nós temos um outro circuit break aqui que está com a chavinha para baixo. Então, na realidade, o que acontece aqui? A chavinha dele está para baixo. Então, quando a chave que está para baixo, isso aqui com a mão aqui, a gente sobe essa chave ou desce para ligar e desligar. Então, é circuit break off. Esse off aqui significa desligado, né? E o on aqui significa ligado. Então, nesse caso aqui, nós temos nessa figura dois circuit breaks, sendo que um está on, ligado, e o outro aqui do lado direito está off, desligado, ok? Então, é importante você visualizar isso aqui também, né? Como eu falei há pouco, não tente guardar pela tradução, tente guardar pela imagem, tá? Porque assim fica mais fácil, ok? Essa chavinha então para cima aqui, costuma em alguns disjuntores vir até escrito aqui, eu não sei se está dando para você ver aqui, vem até escrito aqui off, para você saber que ele está desligado. E no outro aqui vem escrito on, para você saber que está ligado, ok? On, ligado, off, desligado. E o nome do componente, circuit break. Bom, nesse slide nós estamos vendo aqui também, né, 3 circuit breakers. Então nós temos o primeiro aqui, observa que ele está com a chavinha para baixo, né? Então é on. Aliás, todos os três estão com a chavinha para baixo, né? Então todos os três estão o quê? Off, né? Off.
On é quando está para cima. Então, todos os três aqui estão com a chavinha para baixo, né? Chavinha aqui para baixo. Então, como você estava vendo no slide anterior, é off. Circuit break off. Mas, no caso aqui, o que nós vamos ver aqui é a questão da conformação deles. Observa que o primeiro aqui, ele só tem uma chavinha aqui, ó, tá vendo? Só tem uma, o segundo tem duas e o terceiro tem três. Então, quando você estiver estudando a disciplina comandos elétricos, você vai encontrar esse circuit break nessas três tipos de peças, né? Com uma chavinha, com duas e com três. Então, isso é muito importante, esse conhecimento lá na aula de comandos elétricos. Então, vamos ver aqui em inglês, né? Quando eu tenho aqui esse circuit break com uma chave apenas, né? Não importa a cor dela, a cor aqui verde, roxo, laranjado, não tem nada a ver, tá? Ele tem uma chave. Então, a gente fala que ele é um circuit break single pole. Single pole. Single pole significa, em português, monopolar. Monopolar. Por exemplo, vocês vão aprender isso na aula de eletricidade. O monopolar ele vai desligar apenas um tipo de tensão, por exemplo, 110. Então, se eu tenho lá na nossa casa que o chuveiro é 110 volts, o circuit break single pole ele vai desligar apenas uma fase da tensão, 127 volts, por exemplo. Então, em português, é disjuntor monopolar. Mas em inglês, como vai vir lá nos catálogos, né, é circuit break single pole ou simplesmente single pole, ok? Então é o que tem uma chavinha. Então ele vai desligar e ligar apenas um circuito com uma fase, 110, por exemplo, ok? Single pole. Vamos ver agora a figura do meio aqui, ó. Ele tem duas chaves aqui para desligar. Tá vendo? Nesse caso aqui tá desligado, né? On. Perdão, on é ligado, off é desligado, né? Aqui tá off. Então, se ele tem duas, ele muda de nome. Circuit break double pole. Double pole. Double pole. Então, em português, bipolar. Ou seja, lá na prática, esse disjuntor ele vai desligar aqui circuito com duas fases, por exemplo, 127 e 220 volts. Então, a hora que desligar, ele já desliga o circuito que está com 220 volts e o circuito que está com 110 ou 127. O primeiro lá só desliga o 110 ou 127, ok? Então, como eu falei, tente guardar pela imagem aqui, não tenta decorar pela tradução, não, porque lá na prática você vai ver isso aqui, tá? Num catálogo, quando estiver montando lá um comando elétrico. Então, esse aqui do meio, né? Double pole. Circuit break, double pole. Ou simplesmente double pole. Não precisa nem falar circuit break, ok? Agora vamos ver o terceiro aqui, a terceira figura. Observa que tem três chavinhas aqui, né? Elas também estão para baixo, né? Então, para baixo é off, né? Desligado. Então, esse aqui é o circuit break, tripole, que a gente fala aqui em português tripolar ou trifásico. Tripolar, porque esse disjuntor aqui, quando ele está numa instalação elétrica, você liga ou desliga, ele aciona ou desliga três circuitos, né? Por exemplo, 110, 220 e 340. Então, ele já desliga isso. Então, na realidade, esse circuit breaker, esse disjuntor, ele é muito mais potente do que os dois primeiros, porque quando ele consegue desligar e ligar um circuito trifásico com 110, 220, 340 volts. Então, na realidade, a diferença na prática é essa. Vocês vão aprender lá na aula de comandos elétricos e eletricidade. Mas aqui, nossa aula é de inglês técnico, né? Eu estou apenas fazendo aqui um paralelo com a aula de comandos elétricos. Vocês vão ter para ficar mais fácil de você entender. Mas, então, ok, né? Vamos repetir aqui para fechar. Esse aqui primeiro, né? Que só tem uma chave, single pole. Ou seja, em português, disjuntor monopolar. O segundo aqui,
tem essas duas chavinhas, Circuit Break Double Pole, em português, disjuntor bipolar. E o terceiro, que tem as três chaves, Circuit Break Tripole, em português, tripolar ou trifásico. Lá na aula de comandos elétricos, vocês vão trabalhar muito com esse aqui, o trifásico. Então, é muito importante você montar um disjuntor desse aqui, monopolar, o single pole, num circuito trifásico, queima tudo, dá um curto-circuito, pode até incendiar. Então, isso aqui é muito importante. E é mais importante que você guardar pelo visual aqui, tá? Porque é isso que você vai encontrar lá na prática de comandos elétricos, né? Esses aqui com esse formato. A cor aqui verde, roxo, alaranjado, não pode ser tudo preto ou tudo branco, né? Ou tudo vermelho, né? Importante é a quantidade aqui, ok? Single pole, double pole, tripole. Bom, aqui é um outro componente que você vai conhecer lá na aula de comandos elétricos, né? Esse componente aqui, vocês vão ver isso muito lá, tá? Na aula de comandos elétricos. Então, ele é um componente muito importante, né? Porque, como nós vimos na aula passada de inglês técnico, um motor elétrico você não pode ligar direto na tomada. O motor de um ventilador, do liquidificador, você liga direto na tomada, mas quando for um motor elétrico trifásico, você não pode ligar os fios direto na tomada, tem que ligar primeiro no comando elétrico. E essa peça aqui, que é o Electric Counters, é o contactor. Então o contactor é onde você vai ligar os fios do motor elétrico nele, em vez de ligar na tomada. Então ele tem esse formato aqui, né? Guarda aí pela imagem, igual eu estou sempre falando, né? Guarda aqui pela imagem dele, né? Ele tem esse formato aqui e é o Electric Counters, que é o contactor. Então é no contactor que nós vamos ligar os fios, né? Aquelas 4 pontas de fios que vão sair lá do motor, né? Então você vai ligar os fios aqui que saem lá do motor aqui no contactor. Então em inglês, né? Essa peça aqui, visualize pela figura e não pela tradução, né? Estou repetindo aqui porque isso é muito importante, né? É o Electric Counters, tá? Nós vamos ligar os fios que saem de dentro do motor elétrico nele em vez de ligar na tomada. Ok? Electric Counters, contactor. Agora, nesse slide é um outro componente elétrico que vocês vão utilizar lá no comando elétrico também. Tá vendo? Ele é aqui, ele tem alguns formatos diferentes, né? Mas ele é mais ou menos assim, tá vendo? Então, e aqui do lado nós estamos vendo a simbologia dele, que lá no comandos elétricos, vocês vão aprender lá, você não vai ver a foto do componente, você vai ver o símbolo do componente. Então, esse aqui, do lado direito, né, é a simbologia desse componente aqui, ok? Porque lá você não vê a foto dele no esquema elétrico, no diagrama elétrico. Você vai ver a foto, você vai vê-lo só quando estiver montando lá na prática, né? Então vamos aprender aqui o nome desse componente aqui que nós estamos vendo, né? Então esse aqui é um outro componente e o nome dele é Relay, que em português é relé, relay. E aqui, né, do lado direito, nós estamos vendo aqui a simbologia do relé, né, a simbologia do relé, que em inglês ficaria relay symbology, ok? Então esse relé, que em inglês é relay, para que ele é usado? Às vezes você tem que ligar um motor elétrico e esse motor elétrico ele tem que ligar por 1 minuto, depois ele parar e daí a 30 segundos ele ligar sozinho. Então isso é muito usado na eletricidade, no comando elétrico. Então o relé é que faz o motor parar depois de 1 minuto de funcionamento e ligar depois, por exemplo, de 30 segundos. A gente pode controlar aqui o tempo que o motor vai ficar ligado ou desligado. É a função do relé. Vocês vão aprender isso lá na aula de comandos elétricos. Mas aqui, né, nós estamos interessados em ver como é que esse componente chama em inglês. Relay. Não é relay, não. Relay não. É relay. Ok? Relay symbology.
Aqui nós temos um outro tipo de relé, só que esse é colorido aqui, não tem a mesma coisa, né? Só que esse aqui ele tem mais recurso, eu posso regular ele aqui para parar o motor em 15 segundos, em 30 segundos, em 45 segundos, e depois o motor voltar a funcionar, né? Eu tenho esse outro aqui que eu posso controlar também esse tempo de parada do motor, né? Então não importa, um pode ser branco, pode ser igual essa cor que meia verde, né? A cor dele não importa. Então relay a mesma coisa. Só que nesse caso, quando ele tem essa chavinha aqui que vocês estão vendo, né? Essa chavinha colorida aqui, a gente pode colocar a chave de fendas aqui e regular ele aqui pelo tempo. Então ele chama relé temporizador, que em inglês é timer relay. Timer relay. Então esse é mais específico em relação ao slide anterior, né? Ele não tinha aqui no slide anterior, ele não tinha aqui essa pecinha aqui que você pode regular com a chave de fendas, tá vendo? Que pode regular com a chave de fendas. Então você vai identificá-lo lá na prática por isso. Então esse é o relé temporizador, timer relay. Bom, aqui nessa figura a gente está vendo também um outro componente que na realidade também é um relay, é um relay, mas observa que agora ele é diferente, né? Ele até parece com aquele contactor, né? Então, na realidade, esse também é um relé. É um relé. Agora a diferença desse aqui é que esse aqui ele vai controlar a temperatura. Se monta lá o circuito elétrico, o motor elétrico começou a esquentar porque já está trabalhando há muitas horas. Esse relé aqui ele vai desligar o motor automaticamente para o motor esfriar. Então é um relé de sobrecarga térmica, né? Térmica vem de temperatura. Então, quando tem esse relé aqui no circuito de comandos elétricos, ele vai identificar que o motor já está ligado há muito tempo, o motor elétrico, ele desliga o motor elétrico automaticamente para não deixar o motor queimar. Então, então em inglês, né, é Thermal Overload Relay. Pode falar pausadamente, Thermal Overload Relay. Thermal Overload Relay. Thermal Overload Relay. Então, relé de sobrecargas. Vocês observam que o formato dele é diferente lá do Timer Relay, ou então do Relay simples, né? Agora, não confundir com o contactor, ok? Não confundir com o Contours, que ele parece com ele, né? A gente vai ver que ele tem aqui a regulagem aqui na chavinha, né? Por isso é diferente, né? Então, é importante, né? Vou repetir mais uma vez, não guarde pela tradução, guarde pela imagem, tá? Que é o que você vai precisar lá na prática. Então, Thermal Overload Relay. Vocês vão ver lá na aula de comandos elétricos que os fios são compridos, porque às vezes o motor elétrico que vai ser ligado, ele fica distante de onde está o quadro de comandos elétricos. Costuma ficar 2 metros, 3 metros, 5 metros. E são 4 fios que saem do motor para ligar lá no comando elétrico. Diferente de uma tomada que é um fio só, né? Então, o que acontece? Esse fio, para ele não ficar espaçado, a gente usa aqui, né, essas abraçadeiras aqui, para organizar, né, para o fio ficar certinho, enroladinho certinho. Então, essa abraçadeira aqui é para amarrar o cabo elétrico, o fio, né? Então isso é muito importante, a gente faz com a mão mesmo, né? Então o nome dessa abraçadeira aqui, né, quando você vê num catálogo em inglês, né, no manual técnico, é o wire clamp. O wire clamp. Lembra que aqui é o wire da aula passada, né? Na aula passada nós vimos que é o wire, né? O wire é isso que está aqui enrolado, esse vermelho aqui enrolado, né? Que eu não vou traduzir aqui, que você já deve saber. Então o wire clamp, né? Abraçadeira para cabos elétricos, abraçadeiras para fios elétricos. O wire clamp, ok? O wire clamp é exatamente essa abraçadeira do cabo elétrico. Às vezes é necessário fazer uma marcação, uma gravação nos fios, nos cabos, porque como são 4, eles são separados e cada um tem uma função, nós vimos lá, né? Um é o fio terra, né? O outro
o fio fase, né? Então, às vezes, a gente tem que usar esses marcadores aqui, ó, esses marcadores aqui para identificar o fio lá no comando elétrico, para depois a gente identificar fácil, né? Então, isso aqui é uma pecinha de plástico que a gente coloca aqui, né? Ela é para poder identificar o fio. Então, isso é muito importante, né? Então, em inglês, isso chama anilha para fios elétricos, anilha para cabos elétricos, tá? Mas em inglês, né, que é o nosso objetivo aqui, é wire markers. Wire markers. Então, o wire markers é essa pecinha que vocês estão vendo aqui, né? É amarelinha aqui que vem a numeração. Então, isso é muito importante quando você está fazendo uma instalação lá de comandos elétricos. Aí você vai, se você tiver que tá olhando um catálogo em inglês, você vai ver essa denominação aqui, né? De wire markers, ok? Wire markers é essa pecinha amarela aqui de plástico para identificação dos fios. Nós estamos vendo agora um outro componente usado em comandos elétricos, né? Que é observa que eles têm aqui dois formatos diferentes, tá vendo? Um é assim redondo e o outro aqui é quadrado. Eles têm a mesma função, né? Eles têm o mesmo nome e a mesma função em inglês. Então, isso chama fusíveis. Os fusíveis na eletricidade, eles têm o objetivo de ser uma proteção. Se tiver um curto-circuito lá, antes de ter um curto-circuito, um incêndio elétrico, esse fusível queima e desliga toda a energia para não ter o curto-circuito. Então, o fusível é muito importante, né? Ele é uma proteção para não dar um incêndio, para não dar um curto-circuito lá na instalação elétrica. E ele tem esses dois formatos aqui diferentes, porque eles têm aqui uma função um pouquinho diferente, né? Lá na prática que vocês vão aprender lá em comandos elétricos. Agora, então o nosso objetivo aqui é ver isso aqui em inglês, né? Então, na realidade, o que é, né? Então, fusível em inglês é fuses. Fuses. Então, fuses. Aqui está no plural, né? Se eu falar no singular, tiver uma peça só no singular, é fuse. Fuse. Fuse, ou no plural, fuses, né? Igual aqui tem dois, né? Fuses. Então, por que tem os dois aqui diferentes? Um arredondado e um outro meio quadrado. É porque esse fuse aqui primeiro, ele é um fuse fast action. Fuse fast action. O que é fast? É de ação rápida. Fusível de ação rápida, ou seja, ele vai identificar rapidamente a sobrecarga elétrica e vai desligar o circuito. Aliás, ele queima aqui internamente para desligar o circuito. Falando aqui de uma forma engraçada, ele suicida aqui para proteger lá o circuito elétrico para não ter um curto-circuito incêndio, né? Então, ele tem uma ação imediata, uma ação rápida. E essa ação rápida em inglês é esse aqui, ó, fast action. O fast é rápido, o action é ação. Então, o nome dessa primeira figura que vocês estão vendo aqui é fuse fast action, ou seja, o fusível de rápida ação, de ação rápida, ok? Agora nós temos o segundo exemplo aqui na outra figura, que é também a mesma coisa, ele tem o mesmo objetivo, né? Um fuse, mas ele é um fuse delay action. Delay action. Delay é atraso, atrasado. Então é um fusível de ação retardada, ação atrasada, né? Que é o delay. Então, o que significa isso? Às vezes tem lá um início de um curto-circuito, mas não chegou a ser um curto-circuito. Então, ele não vai desarmar. Ele vai esperar alguns segundos para ver se realmente ele precisa ser desligado. E já o outro aqui, ele desliga lá, mesmo que tiver um início de curto-circuito, que não, ele já desliga. E esse aqui não, ele espera alguns segundos para ver se realmente aquilo vai ser um curto-circuito. Então, geralmente é usado, né, nas áreas industriais, né? E esse aqui é usado mais num circuito simples para ligar um motor, né, até numa máquina simples. Então, mas como aqui o nosso objetivo, como eu falei, não é a aula de comandos elétricos, é a aula de inglês técnico, eu estou aproveitando aqui só
relacionando para ficar fácil você guardar, né? Então, o que nós temos aqui é então, nessa segunda figura, é o Fuse Delay Action. Fuse Delay Action. Na primeira, Fuse Fast Action. Ok? Bom, nessa figura aqui nós temos um instrumento fundamental para o técnico em mecatrônica, para o técnico em eletrônica, para o técnico em eletrotécnica, que é um instrumento de medir as grandezas elétricas, né? Grandezas elétricas vocês aprenderam lá com o Rômulo, né? Tensão, resistência, corrente, né? E potência elétrica também. Então esse instrumento aqui, que eu não vou falar o nome, você pensa aí, não vou traduzir não, né? Para fazer parte aqui do nosso aprendizado. Então, em inglês, ele é Digital Multimeter. Digital Multimeter. Então, Digital Multimeter até parece em português, né? Esse instrumento aqui, ele é muito importante. Então, vamos ver aqui as partes dele, né? Nós temos essa parte dele aqui, que é o visor, né? Onde aparece o número para nós. Esse visor aqui, né? Esse visor aqui, em inglês, ele é display. Então, display é essa parte aqui que eu estou riscando aqui de amarelo, ok? Display em inglês. Do outro lado aqui, né, nós temos aqui ele tem duas pontas aqui. Eu acho que vocês já viram isso lá na aula de comandos elétricos, esses instrumentos. Se não viram, o professor já deve mostrar para vocês nas aulas logo a seguir, para você aprender a medir com esse instrumento aqui, Digital Multimeter. Então, lembra lá da minha primeira aula de inglês, né? Ground wire, né? Lembra lá o que é ground wire, né? Ground wire, fio terra, né? Então, esse instrumento aqui, quando ele tem duas pontas aqui, uma ponta vermelha e uma ponta preta. Uma ponta vermelha e uma ponta preta. Então, na realidade, o que vai acontecer? Quando você vai medir lá, por exemplo, numa tomada, você tem que a ponta vermelha é o positivo, né? O fase, e a outra ponta é o neutro, né? O terra, né? O neutro. Então, você tem que usar as duas pontas para fazer a medição e ler ali. Aqui está medindo a tensão de uma tomada, né? Então, lá, por exemplo, está com 121 volts, né? Vamos lembrar como é que é 121 em inglês, né? E número em inglês, vamos lembrar aqui, ó. 121, né? Então, está medindo a tensão aqui, né? Então, na realidade, né, nós temos aqui essa parte aqui arredondada, que é um seletor para a gente girar, para mudar aqui, né, se é corrente contínua, se é corrente alternada, se é resistência, né, que é o selector switch. Selector switch. Lembra lá o que é switch da aula passada? Switch é chave, né? Uma chave elétrica, né? Então, selector switch, chave seletora desse instrumento aqui, tá? Então, esse instrumento aqui é fácil o nome dele, mas eu tenho que guardar isso aqui. Lembra lá que preto é black, vermelho é red, né? Que é o nome das ponteiras aqui desse instrumento, ok? Então, display, né? Ground wire, que é essa ponta preta, e a ponta vermelha é o phase, né? E então é importante, vocês vão ter muito contato com esse instrumento aí durante o curso. Bom, aqui, né, outros instrumentos aqui, outros componentes em inglês. Esse aqui a gente já conhece, né? Circuit break, né? Circuit break. Agora, lembra que tipo de circuit break ele é? Three-pole, né? Three-pole. E aqui nós temos, né, aquele pessoal que chama de feijãozinho, né? Que é o resistor, né? Então, em inglês, circuit break, o disjuntor, resistors, os resistores. Você está aprendendo lá na aula de eletricidade, comandos elétricos, que o resistor ele serve para controlar o valor da tensão, né? Se eu tenho uma tensão lá de 12 volts, ele consegue baixar essa tensão para 8 volts através da dissipação de calor, né? Mas vocês vão aprender lá na aula de eletrônica, ok? Então aqui a gente tem electrical components, né? Electrical components, dois electrical components, two electrical components, né? Circuit break e resistors.
Nessa figura agora, nós vamos sair um pouquinho da eletricidade e entrar na área da mecânica, tá? O que você está vendo aqui nessa figura? Isso aqui é um componente elétrico, isso aqui é uma chave de fenda. O que é isso aí que você está vendo aí, né? Ah, é um desenho técnico, né? Então você está vendo aqui um slide de um desenho técnico, como vocês estão aprendendo lá com o professor Sérgio, desenho técnico. Então no desenho técnico você tem aqui, né, três vistas, né? Vista lateral, vista de elevação, vista de planta, que é a superior. Então aqui é importante o desenho quando vocês estão aprendendo lá, mas o objetivo aqui é ver como que é a palavra desenho técnico, né, no inglês técnico, que é essa que está escrita aqui, ó, drawing, esquisito, né? Drawing, então é isso que você está vendo aqui, que é um desenho técnico, simplesmente drawing. Você viu lá num catálogo, lá escrito drawing, você já sabe que é um desenho técnico. Aqui também nós temos um drawing, só que é um pouco diferente. Talvez vocês já viram lá com o professor Sérgio de desenho, às vezes você precisa de fazer assim um desenho à mão livre, né? Só com o lápis, sem usar régua, né? Sem usar régua, então a gente chama de esboço, né? Esboço, ou croquis, ou desenho à mão livre. Igual esse aqui, tá vendo? Não foi feito com régua, não, por isso tá meio tortinho aqui. Então, quando tem um desenho assim que é feito à mão livre, sem usar régua, a gente chama de esboço, ou então croquis. E em inglês, isso tem um nome específico, que é o sketch drawing. Sketch é esboço, drawing é desenho técnico. Então, desenho técnico em esboço, desenho técnico feito à mão livre. Então, sketch drawing. Aqui nós temos um instrumento que você já está vendo lá na metrologia, né, que é o paquímetro, né? O paquímetro aqui que serve para medir. O paquímetro aqui está medindo a cabeça de um parafuso, né? O paquímetro aqui está medindo. Então, o paquímetro é um principal instrumento que a gente usa, né? Tanto para medir peça mecânica e alguma coisa também na parte elétrica, né? Paquímetro. Então, vamos ver como é que é paquímetro no idioma inglês. Paquímetro, então, em inglês é caliper. Caliper, ok? Caliper. Agora, o paquímetro serve para fazer o quê? Pensa aí. Para que serve o paquímetro? Ele serve para fazer o quê, o paquímetro? Ah, ele serve para medir, né? Então, o paquímetro serve para medir, fazer uma medição de uma peça. Então, medir em inglês é isso aqui, ó. Measure. Measure. Então, measure em inglês é medida. Medir, aquilo que o paquímetro faz, né? Então, paquímetro é caliper e medida, medir é measure. Agora, o paquímetro não mede sozinho, a gente tem que pegar o paquímetro com a mão, né? Igual que nessa foto aqui, tem que pegar o paquímetro com a mão. Então, o que é mão em inglês? Hand, né? Mão ou manual, né? Hand. Agora, o paquímetro aqui está medindo o quê? A cabeça de um parafuso, né? O paquímetro está medindo aqui a cabeça de um parafuso. O que é parafuso em inglês? Bolt. Bolt é parafuso em inglês. Pode ser também isso aqui, ó, screw. Então, parafuso pode ser bolt ou pode ser screw, ok? Então, e vocês vão aprender lá na aula de metrologia, se é que não já estão aprendendo, que uma medida ela pode estar em milímetro e pode estar em polegada. Uma medida pode estar em milímetro e ela pode estar em polegada também. Então, o paquímetro ele consegue medir milímetro e polegada. Né? Vocês estão vendo lá como é que transforma milímetro em polegada, né? Lá na aula de metrologia. Então, às vezes você tem que identificar num catálogo, num manual técnico, se está em polegada ou se está em milímetro. Então, a palavra polegada em inglês é essa aqui, ó, inch. Então, inch é polegada em inglês. Então, vamos recapitular aqui, né? O que a gente viu nessa figura. Olha lá para a figura. Então, nós estamos vendo aqui na figura o paquímetro, né? Paquímetro, que em inglês é caliper. Nós estamos vendo aqui o paquímetro fazendo uma medida, né? Medida em inglês é measure. Nós estamos vendo aqui uma mão segurando o paquímetro, que é hand, né? Mão. O parafuso, né? Que o paquímetro está medindo a cabeça do parafuso. Parafuso é bolt, ou então screw. Polegada é inch. Ok? Então, guardando essa figura aqui, você vai lembrar de caliper, de measure
de hand, de bolt, de inch. Bom, o que vocês estão vendo aqui nessas figuras aqui? Isso aqui é um guarda-chuva? É um sapato? É um parafuso? Ah, então isso aqui são ferramentas, né? Ferramentas manuais. Então, em inglês, ferramentas manuais é isso que está escrito aqui, ó, tools, tools. Então, tools é ferramentas. E se eu falar no singular, né? Se eu tiver só um, é tool. Tool, ferramenta, tools, ferramentas. Então, é importante, né, lembrar. Então, qualquer dessas aqui são diferentes, né? Mas tudo aqui é tools, tools. Agora, eu tenho um nome para esse primeiro aqui, que é um alicate. Eu tenho um nome para esse segundo, que é martelo. Eu tenho um nome próprio para esse aqui, que é chave de boca. Eu tenho um nome próprio aqui em inglês, que é chave de fenda. Mas, no conjunto aqui, quando eu estou vendo todas elas juntas, é tudo tools, ok? Então, na próxima aula, nós vamos ver aqui o nome dessas ferramentas aqui separadamente, tá? Mas, por enquanto, você tem que guardar que ferramentas em inglês é tools, tools. Então, aqui nós temos a primeira tools aqui, que nós vamos detalhar, né? Eu não vou traduzir aqui, você sabe qual é o nome dessa ferramenta aqui, não vai falar que isso aqui é chave de fendas, não, né? Ah, então isso que você está pensando em português e em inglês é isso aqui, ó. Pliers. A pronúncia é meio diferente porque o I em inglês ele tem um som de A. Pliers. Pliers é isso aqui que você está vendo aqui, né? Não vou traduzir agora, você tem que pensar aí o que é. Não vou traduzir para você não, tá? Para facilitar você guardar. Pliers. O pliers tem essa parte aqui que é de plástico, essa parte amarela aqui que é de plástico, né? Para a gente não tomar choque. Então, isso aqui chama insulation material. Insulation material, um material isolante. Um material isolante, insulation material. Material em inglês escreve igualzinho em português aqui, só que a pronúncia é diferente, né? Insulation material. Então é um material isolante, que é esse plástico amarelo. Agora essa parte aqui dessa peça, isso aqui não é de madeira, né? Nem de plástico, isso aqui é de steel. Steel, metal, aço, né? Steel. Então, pliers é o nome dessa figura que vocês estão vendo aqui, dessa ferramenta, tá? Pliers, pliers, ok? Pliers é o nome dessa ferramenta aí que você está vendo. Pliers, ok? Não vai esquecer disso não, pliers. Agora nós temos aqui um outro modelo de pliers, né? Que é usado para fazer corte do fio. Esse aqui só serve para cortar fio. Ele tem uma parte aqui que corta o fio. Vocês vão aprender isso na aula de comandos elétricos. Então eu não posso chamar ele só de pliers. Eu tenho que chamar ele de cut pliers. Cut significa corte. Então pliers, cut pliers, alicate de corte, né? Pliers cut. E ele tem aqui também uma proteção de plástico, né? Que vai ser a mesma insulation material, né, para a gente não tomar choque. Então, isso aqui é um tool, né, é um tool, mas um tool que chama cut pliers. Ok, pessoal? Então, nós vamos fazer uma pausa aqui para não alongar muito, já está muito longo o vídeo aqui, né? Vamos fazer uma pausa e na próxima aula nossa vai ser uma provinha, tá? Então, vai ser uma prova que você vai fazer aí também online, no seu computador, no seu celular, na sua casa. E eu vou dar um prazo para você fazer a prova de alguns dias, né? Então, hoje é dia 17 de março. No dia 23, que é o próximo sábado, eu vou mandar para você a prova aqui do inglês técnico. Você vai fazer consultando aí, né, os slides, né, que eu passei, lá o material que eu postei lá no pincel atômico, né? Então, a prova para você fazer mais ou menos igual aquele exercício. Só que agora essa prova vai valer 15 pontos. Então, é importante você estudar aqui, que a prova você vai ter um tempo lá para fazer, mas na hora que você começar a fazer, vai contar o tempo para não demorar muito, né? Então, ok? Então, bons estudos para vocês, né? Então, agora eu não vou passar exercício, porque semana que vem nós vamos fazer a prova. Então, ok? Bons estudos para vocês.